Olá para todos, estamos aqui então para o nosso plantão da disciplina de tubulações e conexões, da parte fundamental, parte básica do aprendizado e preparação para MMA. Meu nome é Rolf, satisfação estar aqui com vocês, prontos para esse exercício, esse treinamento, essa preparação, tanto para prova da ANAC quanto para o exercício da profissão. As matérias da parte básica do curso de MMA são fundamentais, são essenciais para o prosseguimento da parte especializada. Boa noite, Wellington, seja bem-vindo. E o plantão consiste de perguntas que são propostas com 4 alternativas, uma resposta correta apenas, e o objetivo é que vocês respondam baseado no conhecimento que vocês adquiriram até o momento, seja se já estudaram, se já leram a apostila, se já procuraram a matéria, se aprofundaram, ou mesmo que não tenham feito. Aproveite a oportunidade de ver como anda o conhecimento de vocês. Tá? Então, respondam. A oportunidade de errar é aqui, é agora, porque aqui nós ainda podemos corrigir, acrescentar, aparar arestas, para que vocês possam tirar conclusões adequadas ao desempenho da profissão, ao conhecimento que vocês têm que adquirir, tanto para a prova como para a profissão, como já foi dito, certo? Sugestão, né, que eu sempre dou, não consultem, não procurem a resposta na apostila, não procurem na internet, respondam com o que vocês sabem até o momento, tá? Por quê? Porque assim vocês podem testar como andam os estudos de vocês. Nós vamos começar agora começamos com imagem e som. Eu vou tirar a imagem e retorno com a imagem no final, tá? Para que a gente possa discutir. E o objetivo, além de prepará-los para a profissão e para a prova da ANAC, né? Propor questões que talvez possam aparecer na prova, também acrescentar algo mais, deixando assim o conhecimento que vocês adquiriram mais sedimentado, certo? Então, caso tenham perguntas, façam, a gente vai respondendo. À medida que formos respondendo o questionário, eu vou explicando as respostas, vamos desenvolvendo o assunto nessa hora que vamos permanecer juntos, ok? Então, saindo com a imagem, depois no final eu retorno. Pois bem, tubulações e conexões. O que são tubulações e conexões? Os tubinhos, né? Os tubinhos que passam por dentro da aeronave, levando fluidos, na verdade. Então, aqui nós temos uma nacelle de trem de pouso, em que o alojamento é aproveitado para uma série de instalações, né? Parte hidráulica, combustível, muitas vezes oxigênio, motores elétricos, atuadores de trens de pouso, né? Então, esse emaranhado de tubos, conexões, fios que vocês encontram numa nacelle de um avião, como estão vendo agora, né, nessa foto. No começo, agora, pode parecer estranho, confuso, conflitante até, né? Mas, ao decorrer dos estudos de vocês vão perceber que vão começar a lidar com mais facilidade com isso, vão começar a olhar com outros olhos, inclusive quando forem num aeroporto, num aeroclube, olhar aviões, vocês vão começar a olhar avião de outra forma. Isso é a coisa mais natural do mundo, é normal acontecer isso, é bom que aconteça. Então a pessoa, quando vai estudando, ela não para de olhar o avião como aquele bicho com asas que decola, né? Aí já começa a olhar tipo de trem de pouso, começa a olhar tipo de fuselagem, tipo de empenagem, asas e assim por diante. Tá? Isso é muito bacana, inclusive isso é um exercício muito bom de se fazer. Vamos lá? Pois é. Vamos começar. Vamos para a primeira questão. Questão 1 para começar, né? Bom. O termo tubulações de aeronaves refere-se a quê?
Então, eu deixo vocês um tempo pensando, 10, 15 segundos, um pouquinho mais, e vou falando a respeito do assunto. Em dado momento, faço aquele silêncio para que vocês possam raciocinar. Tá? Aqui se refere, quando eu falo a expressão tubulações de aeronaves, o que eu estou falando? Estou falando sobre o quê? Vou deixar 15 segundos para vocês responderem. Ok? Vocês podem responder aqui digitar a resposta que vocês acham mais adequados aqui na parte de chat, tá bom? Se não tiver alguma expressão relevante, uma sigla, alguma coisa assim nesse sentido, eu também vou digitar aqui. Então, vocês podem digitar a resposta que vocês acham mais adequados. Vamos lá, quando se fala em tubulações de aeronaves, no estudo da aviação, estamos falando de mangueiras, tubos, conexões, processos de fabricação desses tubos, dessas conexões, e como tratando do assunto instalação na aeronave. Isso está lá na página 6 da apostila de vocês, tranquilo? Certo? Aqui, quando se fala em tubos, quando se fala em conexões, quando se fala em tubulação, eu estou falando dos caninhos, não é verdade? E os apetrechos que eu uso para ligar os vários dispositivos da aeronave que utilizam fluidos. Perfeito? Obrigado, Érica. Aqui são as conexões. Aqui nós temos tubulações e tem que ter o conector para juntar uma coisa à outra. Certo? Vamos lá. Ao substituir uma tubulação, ela deverá o quê? Numa substituição, uma tubulação deverá ser feita por outra do mesmo material, mesmo formato, de diâmetro. O que vocês acham? Na hora de substituir uma tubulação, o que eu tenho que observar? O que eu levo em consideração ao substituir uma tubulação? Olá, Jaime, seja bem-vindo. Não vi que você tinha chegado. Temos aí, então, conosco agora, né? Érica, Jaime e o Wellington. Tranquilo? É isso aí. Na hora de trocar uma tubulação, o que eu tenho que levar em consideração? 10 segundos? Ok, todos já responderam. Deve ser feito do mesmo material e formato. Isso está lá na página 6 da apostila de vocês. Por que isso é importante? Ora, engenheiros passam horas e horas sob as pranchetas para projetar determinados dispositivos, seus acessórios, seus conduítes, seus dutos, para que eles apresentem o melhor desempenho com o menor uso de material. Por que menor uso de material? Quanto mais material eu levo a bordo de uma aeronave, que não seja mala ou passageiro, mais poder de carga, de transporte de carga, menos poder de transporte de carga eu tenho, desculpe. Então, quanto mais coisas você leva no avião que não seja aquilo que vai ser transportado, pior é. É o caso do combustível, por exemplo. Eu vou encher um tanque de combustível. Ótimo. Eu vou voar para longe. Por que um avião não enche sempre o tanque de combustível para voar para qualquer lugar? Ora, porque aquele combustível ele é peso morto, ele é peso jogado fora, ele vai ser consumido. E nós sabemos que um avião, para decolar, ele tem um limite de peso máximo. E se você colocar muito combustível, você tem que colocar menos passageiros, menos bagagem, ok? Tá claro isso para vocês? Se em algum momento vocês deixarem de entender, por favor, manifeste-se. Tá? É importante que vocês esclareçam os assuntos. Então, vamos lá. Opa, foi mal. Tranquilo? Questão 3. As linhas de tubulações de aeronaves usualmente são feitas de quais componentes? Eu cliquei errado aqui. Para quem estava atento, já viu a resposta, né? Já está esperto na brincadeira aí. Né? Brincadeira séria essa, né, gente? Então tá, vamos lá. As linhas de tubulações das aeronaves geralmente são feitas de quais componentes?
Quem mais arrisca? Tubos de metal juntas, conexões de tubos flexíveis, juntas. O que vocês acham? 10 segundos. Ok? Então vamos lá. As linhas de tubulações das aeronaves, usualmente, geralmente, são feitas de quais componentes? São feitas de tubos de metal, tubos flexíveis e conexões. Tá? Cada coisa no seu lugar, cada coisa com a sua aplicação, cada coisa com a sua utilidade. É aquilo que nós vimos na questão anterior. Não existe invenção na aviação, né? Não se inventa na hora de fazer manutenção de uma aeronave. Tudo foi projetado para funcionar daquela forma e ser mantido em funcionamento daquela forma. O bom é isso, da manutenção de aeronaves é isso. Porque está tudo escrito nos manuais. Você não precisa nem pensar muito. Você tem que pensar na hora de tirar uma pane. Puxa, por que isso está acontecendo? Mas no momento que você define o porquê que aquilo está acontecendo e descobre, determina qual é o dispositivo que está em pane, está com problemas, está tudo fácil, está tudo escrito no manual ali. Part number, PN, né? Identificação do número da peça, fabricante, características de desempenho que tem que ser apresentado, você vai lá e simplesmente faz o que o manual diz. Acabou. Você está amparado, você está correto e a aviação está feliz, assim como os passageiros, as pessoas, os pilotos que vão estar a bordo da aeronave. Isso está lá na página 6 da apostila de vocês. Tranquilo? Então esse aqui, ó, esse emaranhado de tubo, não é sair trocando caninho por aí. Cada caninho desse aqui foi projetado por algum motivo, para alguma finalidade e com uma determinada característica de desempenho. Não é sair trocando uma coisa por outra, né? Muita gente perdendo horas e horas de trabalho para fazer uma coisa certa, aí o indivíduo vai lá e faz o chamado gatilho, né? O gato, né? Achando que vai funcionar. Não existe gato em aviação. Gato derruba avião. Tá? Vamos lá. Que tipo de tubulação é usada em linhas de combustível, óleo, fluido refrigerante, oxigênio, instrumentos e sistemas hidráulicos? Poxa, bastante coisa, bem abrangente. Que tipo de tubulação é usado em combustível, óleo, líquido de refrigeração, oxigênio, acionamento de instrumentos, né? Sistemas hidráulicos? Que tipo de tubulação é usada para isso? Borracha, metal, plástico ou acrílico? 15 segundos para vocês responderem. Ok? Definiram, então? Que tipo de tubulação é usada em linha de combustível, óleo, fluido refrigerante, oxigênio, instrumentos e sistemas elétricos? Sistemas hidráulicos, desculpe. Página 1, já? Tubulações de metal. Tranquilo? Tubulações usadas para oxigênio, fluido refrigerante, óleo, combustível, sistemas hidráulicos. O que vocês observam aí? As linhas de transmissão de fluidos, são tubulações de metal. Tranquilo? Está lá na página 6 da apostila de vocês. Tá? Então aqui nós temos vários tubos de metal. Tá? Na grande maioria das vezes, tubos de metal são usados para longas distâncias, para que não haja perda. A característica do tubo de metal é que ele tem um diâmetro definido e sob pressão ele não dilata, ele não se altera, ele não deforma. Tá bom? Vamos lá. Que tipo de tubulações substituem as tubulações de cobre? Existe um motivo em especial para não usar mais tubulações de cobre, né? É, em aviação.
Todos foram substituídos. Por quê? Por qual? Esse silêncio danado, né? Mas é assim mesmo. Então, tubulações de cobre na aviação foram substituídos por tubulações de liga de alumínio ou de aço resistente à corrosão. O alumínio ele é bom porque ele é leve, né? E o aço é bom porque ele é resistente. Tranquilo? Tanto a impactos, pancadas. Na verdade, ele não deforma. O aço não deforma. O alumínio deforma com pancadas. Tá? Que tipo de tubulações substituem as tubulações de cobre? As ligas de liga de alumínio e aço resistente à corrosão. Também está na página 6. Parece que tubulações de conexões só tem uma página, né? Mas não é. Vocês podem perceber que tem muita informação em cada página. É importante que vocês memorizem muito bem essa fase inicial, porque ela faz uma diferença muito grande depois quando se estuda as partes especializadas. Do porquê tal equipamento funciona de um jeito, por que ele precisa funcionar daquele jeito. A parte básica do curso é muito bom para depois você desenvolver bem a parte especializada. Bom, falando um pouquinho de tubulações, cobre, aço, cobre, aço, alumínio. O aço inoxidável é o que a gente chama de inox, né? É aquele aço que foi o ferro que foi tratado até virar aço, né? Pelo acréscimo de cromo, e dessa forma ele não enferruja. Isso é uma forma errada de falar não enferrujar. O correto é falar oxidar. Oxidar é a matéria entrar em combinação com o oxigênio e dessa forma criar a oxidação. Então, o que é ferrugem? Se ferrugem não é oxidação. Ferrugem é a oxidação do ferro. É o processo de oxidação do ferro. Então, no aço inoxidável, nós temos no mínimo 10,5%, né, de cromo superior ao aço comum em quesitos de resistência ao impacto, calor e à corrosão, na medida que elementos como silício, carbono, níquel e outros são ligados ao aço inox, ele ganha mais propriedades e aplicações. Olha o estudo que a pessoa faz a respeito da capacidade de resistência de cada metal. Então, eu pego o aço inox, já tenho a característica de não oxidação dele, e saio misturando ele com determinados outros metais para atingir objetivos específicos de uso daquele metal. Então, só para vocês terem uma ideia, depois, se vocês quiserem, podem pesquisar na internet, os tipos de aço, né? Austeníticos, duplex, ferríticos, martensíticos, nomes estranhos, né? Para o nosso dia a dia, se faz alguma diferença o nome, não faz. Mas é interessante saber que isso existe, né? E as combinações são feitas, porque cada combinação que você faz traz um resultado diferente. Por exemplo, ferro cromo com níquel é resistente à corrosão, né? Propriedades mecânicas ótimas, facilidade de soldagem, olha só, facilidade de soldagem. Então, se eu preciso de uma condição em que eu tenha reparo de solda, é importante para mim, eu vou num austenístico, seria uma forma grosseira de falar, mas é isso, tá? Cromo com níquel, ó, mesmo, ó, cromo, níquel, mas aí coloca o que? Molibdênio, bota ferrita, né? Melhora a resistência mecânica em relação ao anterior, né? Suporta, melhora a corrosão, é usado em dutos, evaporadores, tanques, tá? Óleos ferríticos não tem níquel, o que reduz o custo, usado em eletrodomésticos, moedas, talheres, tá? É o mais comum, vamos dizer assim. E o tal do martensíticos, alta temperabilidade, válvulas, turbinas de paz, facas, bisturis, pinças, é aquele metal que tem que manter a forma sob as mais diversas situações. Então, a faca que você afia e não quer que perca o fio, você vai usar o martensítico. Entenderam como funciona? Né? Questão de engenharia danada. Vamos lá. Qual o motivo principal de substituição das tubulações de cobre? Como foi falado anteriormente, a tubulação de cobre foi sendo substituída ao longo do tempo, porque ela era ruim? Não, mas ela tinha seu defeito ao longo do tempo, que comprometia a confiabilidade
de funcionamento das aeronaves. O que vocês acham? Por quê? Qual é o problema que a tubulação de cobre apresentava ao longo do tempo que levou a ser substituída por tubulações de aço ou alumínio? O que vocês acham? 10 segundos. Mais alguma sugestão? Ok. O motivo principal da substituição das tubulações de cobre foi simplesmente o alto teor de fadiga. Está lá na página 6 também da apostila de vocês. O que significa isso, alto teor de fadiga? É que o tubo de cobre submetido à vibração, ele faz qualquer arame, metal, tubo de plástico vibrando, ele faz um movimento. Aquele movimento cria estresses em determinados pontos daquele metal que acabava fazendo ele trincar. Não trincava da noite para o dia, mas em compensação ao longo do tempo. Então, era muito dispendioso e inconfiável, né, o uso do cobre ao longo do tempo. Uma tubulação, por exemplo, tubulação de trem de pouso. Se usar uma tubulação que está arriscada a rachar na hora de você aplicar uma pressão, você não vai ter trem de pouso, vai ter que pousar de barriga. Olha o prejuízo, né? Eu costumo dizer, em relação às tubulações, que são pequenas coisas que trazem imensos prejuízos, né? Não é pouco prejuízo, não. Um tubinho desses, eu chamo, no diminutivo mesmo, um tubinho desse que racha e vaza o fluido, que é fundamental, essencial para o funcionamento do avião, é uma coisa tão barata em relação ao avião que tem um custo altíssimo, tanto na perda total quanto na manutenção. Sendo que, esse custo elevado não é só da máquina. Você tem que, quando tem um acidente, você tem vidas humanas em risco. Então, o custo humano é muito grande também, por causa de um tubinho, por causa de um caninho. Que coisa, né? Como podemos identificar as características dos diversos materiais antes de se efetuar os reparos das tubulações? Como é que eu identifico um determinado material antes de fazer o reparo na tubulação? É dureza, usando uma lima, usando o riscador para ver se ele arranha fácil, teste do ímã, ou todas essas. O que vocês acham? Como eu identifico as características de um determinado material para saber qual é a tubulação que está lá, que eu vou substituir, eu vou reparar. 15 segundos para responder. Bom, pessoal, nós vimos que existem várias formas de testar o material. Eu posso ver se ele é magnetizável, se o ímã puxa ele, atrai ele. Eu posso ver se ele é um metal macio, tentando arranhar ele, né? Eu posso também verificar isso com uma lima, se ele é desbastável. Então, para identificar as características dos materiais antes de fazer reparos das tubulações, eu posso fazer tudo isso. Eu posso identificar quanto a dureza usando uma lima, quanto a arranhões usando um riscador e se ele é magnetizável usando o quê? Um ímã, né? Tranquilo? Todas as anteriores, página 7 da apostila de vocês. A qualquer momento, se não estiver atendendo à expectativa de vocês, se estiver falando muito rápido, se estiver confuso, fiquem tranquilos, me avisem. É importante que vocês saiam daqui sabendo das coisas. Vamos lá? Para identificar os diversos materiais metálicos, qual é o procedimento que eu adoto? Procedimento de teste do metal, para conseguir identificá-lo. O que eu faço? Teste do ímã, envergadura, compressão, elasticidade, ácido nítrico. O que vocês acham? Lucas entrou agora também, né? Satisfação? A bordo. Temos aí então Érica, Lucas, Wellington e Jaime. Para identificar os diversos materiais metálicos,
qual é o procedimento que procedimentos podemos adotar? 10 segundos para responder. Prontos? Podemos prosseguir? Para identificar materiais metálicos, podemos adotar os procedimentos de teste do ímã e ácido nítrico. Pô, só isso? Sim. Nós temos tabelas de resultados de teste da ação magnética de um ímã ou da ação química do ácido nítrico para identificar os metais. Está lá na página 8 da apostila de vocês. Observe, então, por exemplo, se eu tenho ácido carbono, colocando o ímã, ele é fortemente magnético, né? Diferente do aço níquel, ele não é magnético. Então, se eu colocar perto desse material um ímã e ele puxar forte, né? Eu posso pensar que é aço carbono, eu posso pensar que é níquel, né? Monel nem tanto, porque ele não puxa com tanta força. É o mais ou menos, né? Mas aí que eu faço, ó, fortemente magnético. E como é que então diferencia o aço carbono do níquel puro? Se os dois são fortemente magnéticos. Eu pego o ácido nítrico, né? Jogo no aço carbono, ele vai agir lentamente, mudando a cor para marrom. O níquel puro, ele vai, mesmo sendo igualmente magnético, forte igual ao aço carbono, ele já vai dar uma coloração diferente no ácido nítrico. Então, para dois metais que têm uma mesma característica magnética, eu consigo diferenciá-los usando o ácido nítrico. Tranquilo? Ficou claro? Então, tem sempre um jeito, uma maneira, uma forma de diferenciar um metal do outro. Poxa, eu vou lá e os dois metais são fortes com o ímã. Pois é a mesma coisa. Eu tenho que ver se é ou não é, tem que testar. Tá bom? Como podemos identificar uma tubulação segundo o seu uso? Por análise espectrométrica, pelo diâmetro interno e externo, código de cores, teste crítico, o que vocês acham? Como se identifica uma tubulação para saber o seu uso? Essa é uma questão tirada diretamente da apostila, forma de enunciado. Tá? Como é que eu identifico uma tubulação? 15 segundos. Ok? Como eu identifico uma tubulação? Ora, pelas cores. Nós temos o código de cores para diferenciar o que passa, qual é o fluido que passa dentro de uma tubulação. Né? Aquele emaranhado de tubos que nós vimos no outro slide, ou esse aqui, né? O indivíduo vai trabalhar lá, tem um monte de coisa elétrica passando e um monte de tubos. Ele tem que saber o que passa dentro daquele tubo para saber qual é o dano que ele está correndo o risco de causar e, ao mesmo tempo, os cuidados na manutenção que ele deve tomar para arrumar aquele tubo. Qual o emprego das tubulações flexíveis nos sistemas de aeronaves? Para que servem tubulações flexíveis nas aeronaves? Substituir tubulações de aço, conectar partes móveis, substituir conexões ou nenhuma das anteriores? Nenhuma dessas várias. Para que eu uso tubulação flexível nos aviões? Pronto para responder? 10 segundos. Mais alguém quer responder? Ótimo, muito bom. Para que eu uso tubulações flexíveis nos sistemas de aeronaves? Conectar partes móveis com partes estacionárias. Então, se tem uma peça em movimento e eu colocasse um tubo de alumínio, né, ou de aço, para conectar uma parte que se movimenta em relação ao avião, aquilo estaria fadado a quebrar. E aí haveria vazamento de fluido. Não é isso que eu quero.
Então, para conectar partes móveis a partes fixas estacionárias do avião, eu uso tubulações flexíveis. Está na página 9 da apostila de vocês. Esse aqui, acionamento do trem de pouso. Ó, as tubulações que trazem fluido hidráulico para acionamento do êmbolo, que vai atuar a porta do trem de pouso, e para o acionamento do êmbolo do trem de pouso, são aqui, ó, de metal, não são flexíveis. Mas a parte que se movimenta, o êmbolo para abrir a porta, ou o trem de pouso da aeronave, a parte que se movimenta, ela é conectada com o mesmo fluido hidráulico fazendo pressão para atuar o êmbolo, mas tem que ser flexível porque trabalha, se movimenta junto com o trem de pouso. Tranquilo? Agora, conhecimento, isso cai em prova, já vi caindo em prova, então é interessante que vocês, se não conseguirem memorizar, encontrem uma forma de decoreba. Tá? Qual material sintético mais usado na fabricação de tubos flexíveis? Bonaine, neoprene ou teflon? Material sintético mais usado na fabricação de tubos flexíveis. 10 segundos para responder. Alguém arrisca? Só a Érica? Ninguém mais? Quem vai? Lucas, Wellington, Jaime? Ok, o material sintético mais usado na fabricação de tubos flexíveis são tanto a Bonaine, neoprene quanto teflon, tá? Todos eles. Todos esses. Tá bom, Bruno? Érica? Bruna, N, neoprene e teflon. Buna, N. Tá? São materiais usados para tubos flexíveis. Cada qual com a sua aplicabilidade. É importante que vocês estudem isso para o desempenho da profissão. Que vocês estudem as diferenças dos materiais entre si. Poxa, um tubinho de borracha, né? Ó, que legal, tubo de borracha. Tem que saber de qual material sintético ele é feito, porque cada material sintético tem as suas características de desempenho e reação em relação ao fluido que ele transporta. Alguns materiais não conseguem trabalhar bem com derivados de petróleo, outros materiais não são muito bons com gases e assim por diante. Então, convém que vocês memorizem isso. Se não conseguirem memorizar, fiquem tranquilos, apenas é interessante que vocês saibam isso para poder se antecipar, mas tudo está escrito nos manuais de manutenção. Tá? Está na página 10 da apostila de vocês. Perfeito? Então, cada tubinho, vocês podem ver, se eu for utilizar uma mangueira simples sem pressão, eu posso até usar um tubo de plástico, né? Não convém na aviação, né? Usar um tubo exposto. Por quê? Porque ele pode roçar na carroceria, não, na fuselagem da aeronave, na parte metálica, e se desgastar. Mas veja que o mesmo material usado para a circulação do fluido, ele pode ser encamisado por uma rede, certo? E essa rede garante a capacidade dele suportar pressão. Então, ele não vai deformar com a pressão, porque essa malha segura ele, evita que ele dilate. Perfeito? Tranquilo? Agora sim, que composto de borracha sintética tem excelente resistência aos produtos do petróleo? Característica de determinado. Veja que a pergunta anterior, qual era a pergunta? Vou voltar lá só para vocês verem. Material sintético mais usado na fabricação de tubos flexíveis. Não fala qual é o tipo de tubo flexível. Tá? Aqui não, já tem um determinado material sintético que eu posso usar apenas quando eu preciso de excelente resistência a produtos do petróleo. Qual seria? O butil, neoprene, teflon ou bunaene? O que vocês acham? Composto de borracha sintética que tem excelente resistência aos produtos do petróleo.
15 segundos para vocês pensarem. Não consultem na apostila, não procurem na internet. Respondam com o que vocês sabem. Ok? Vamos lá. Composto de borracha sintética que tem excelente resistência ao petróleo. É a Buna N. Tá bom? Memorizem isso, está na página 10 da apostila de vocês. Essa página 10 ela traz as características de cada tipo de borracha sintética e o uso que é feito. Importantíssimo de vocês saberem, não só para a prova, mas também para a profissão. E é o tipo daquela questão chata, que o cara vai lá no fundo da tabelinha, é tudo igual, mas tudo igual tem coisa diferente. É brincadeira que a gente faz, é tudo igual, mas é diferente. Tá bom? Pergunta 13. Consiste de um tubo interno de borracha sintética, sem costura, coberto com camadas de algodão trançado e malha de arame, e outra camada com malha de algodão. Estamos falando de quê? Não estamos falando de chocolate caramelizado, tá? É engraçado isso aqui, parece que é propaganda de chocolate caramelizado, né? Uma camada sobre o quê, coberto com não sei o quê. Então vamos lá. Tubo de borracha por dentro, borracha sintética, não tem costura, coberto com algodão trançado, depois uma malha de arame e depois outra malha de algodão. Você veja aquela história que nós vimos agora há pouco, até vou voltar na questão lá, né? Do tubinho, né? Eu uso o tubo interno e reforço ele conforme as características de desempenho que eu quero, né? E conforme o fluido que ele vai transportar. Então, do que consiste? O que eu identifico quando eu falo em tubo de borracha sintética por dentro, camada de algodão, depois malha de arame, depois outra malha de algodão. O que eu estou falando? 15 segundos. Essa definição é bastante simples, então ela é um tanto quanto enganadora. Tá? Prontos? Quando eu falo de uma tubulação que tem um tubo por dentro de borracha sintética, por cima uma camada de algodão, depois uma malha de arame e depois outra malha de algodão. É uma coisa flexível, um tubo flexível, porém bastante resistente, não é verdade? Eu estou falando da mangueira de borracha flexível. Só disso, mais nada. Tranquilo? Aí a gente pode achar assim, pô, um monte de coisa diferente. Não, essa é a definição da mangueira de borracha flexível. Tá? Está na página 10 da apostila de vocês. Tá aqui, ó. Tubo, né? Malha costurada, depois outra camada de, de malha e depois o algodão por cima de tudo. Né? A última camada que a gente coloca na tubulação é para proteção mecânica. Tá claro para vocês? Olha aqui, ó, o desenho aqui. Memorizem essas figuras. Como as mangueiras são normalmente classificadas? Eu pego uma mangueira e classifico ela. Que tipo de classificação existe para as mangueiras? Eu classifico ela pelo comprimento lateral, pela espessura angular, pela quantidade de pressão que suportam ou pela resistência que elas têm ao calor. Qual é o fator de classificação de uma mangueira? 10 segundos. Qual é o fator, o que eu levo em consideração para classificar uma determinada mangueira? De certa forma, já tratamos isso na questão anterior, nas questões anteriores. Mais alguém vai arriscar? As mangueiras são normalmente classificadas pela quantidade de pressão que suportam. Tá? Só se substitui uma mangueira por outra idêntica.
idêntica, com a mesma identificação do material, mesma especificação de comprimento, mesma especificação de diâmetro. Por quê? Porque o comportamento daquele material naquela instalação é único, certo? Está na página 10 da apostila de vocês. Na codificação de tubulações, vamos falar de codificação de tubulações. Essa parte aqui, pessoal, de cores de etiqueta de tubulação, isso não pode ser uma decoreba, isso tem que ser um saber. Vocês têm que saber isso. Porque vocês vão trabalhar em manutenção, vocês têm que bater o olho na tubulação, na etiqueta da tubulação e saber o que passa lá dentro. Essencial saber essas cores. Tá? Sei que tem fabricante agora que para ajudar vem escrito, vem um símbolo, né? Mas o que nós temos de internacional, de padrão, né? de conveniência, acordo estabelecido são as cores. Então, a escrita, o símbolozinho, lá o desenho, ele pode apagar ao longo do tempo, mas a etiqueta dificilmente altera a cor. Muito difícil, eu nunca vi. Tá? Então, na codificação de tubulações, a tubulação com etiqueta amarela é o quê? Extintor de incêndio, oxigênio, lubrificante ou gasolina? Vamos lá? Tá com vocês. Bom, Jaime. Lucas, tudo bom? Show. Muito bom, Érica. Então, cor amarela, etiqueta de cor amarela é lubrificante. Tá? Como eu falei, ó, vem a cor amarela, pode vir lubrication, ó, tion no final das palavras é só substituir por C cedilha a tio O. Né? Então, lubrificação. Né? Então, pode perceber, é amarelo, vem escrito, que legal, tem um quadradinho aqui, né, para simbolizar. Bom, então isso ajuda bastante, agiliza bastante. Mas, se isso aqui tudo estiver apagado, ou o fabricante da tubulação não colocar nada, ele no mínimo tem que colocar cor. E a cor amarela é para lubrificante. Página 13 da apostila de vocês. Decorem isso, lembre-se disso, memorizem isso, treinem isso. Isso é importante para o desempenho da profissão. Gente que chega no final do curso de MMA, pronto com as 3 carteiras e não sabe mais as cores. Não se esqueçam disso. Falando nisso, vamos treinar mais um pouco? Faixa verde indica qual é o sistema. O verde é um dos mais fáceis de lembrar também, é mais interessante. Depois eu dou a dica de como eu memorizei o verde. Faixa verde é o que? Extinção de incêndio, óleo lubrificante, líquido refrigerante ou oxigênio? 10 segundos. Ok? Mais alguém? Quem mais arrisca? A dica é a seguinte: falou em verde, lembrou de árvore, lembrou de ecologia. Lembrou de ecologia, lembrou de árvore, pensou em mata amazônica. Pensou em mata amazônica, pensou em oxigênio. Isto. É isso aí. Então, o verde produz oxigênio. Tranquilo? Excelente dica de memorizar essa aí. Então, faixa verde indica oxigênio. Tá? Pode vir escrito, pode vir um símbolozinho daquela forma aqui para identificar. É um retângulozinho, não é mais aquele quadradinho disforme, né? Pode vir sim. Mas, se tudo isso apagar, você sabe que o verde é oxigênio. Claro? Certo, gente? Está indo muito rápido, está tranquilo. Está na página 13 da apostila de vocês. Óleo hidráulico também é muito comum. Muito comum. Vocês vão ver esse tipo de etiqueta para tudo que é lado em aviões de grande porte, médio e grande porte. Óleo hidráulico. A faixa na mangueira está com a cor azul, amarelo, marrom, só amarelo ou vermelho? O que vocês acham? Para quem prestou atenção se ligou nas fotos que nós vimos anteriormente, eu falei em tubulação levando fluido hidráulico e se vocês repararam, essas tubulações estavam etiquetadas, certo?
Então, sistema hidráulico é azul ou amarelo. Não confundam óleo hidráulico com óleo de lubrificação. Óleo de lubrificação vocês usam no motor, por exemplo, né, para lubrificar o motor. Óleo hidráulico é para atuação de dispositivos de acionamento hidráulico, como nós vimos ali, para baixar a trem de pouso, para servir de auxílio à movimentação de grandes superfícies de controle primário de aviões de grande porte, para aliviar o peso do comando. Tá? Então, óleo hidráulico é azul ou amarelo. Óleo lubrificante é só amarelo. Oxigênio é verde. Tá? Está lá na página 13 também. Todas essas identificações estão na página 13. Tá? Eu vou voltar lá naquela figura. Eu achei que tivesse colocado uma depois, não coloquei. Mas está aqui, ó. Lembra-se dessa figura aqui, ó. Eu entrei na nacelle do trem de pouso, olhei para esse tubinho, opa, etiqueta amarela e azul. Eu nem consigo ver o que está escrito, mas eu tenho certeza absoluta que aqui dentro está circulando óleo hidráulico. Tranquilo? Vamos lá. Vimos oxigênio, vimos óleo hidráulico. Sistema de gasolina. A faixa de identificação em que cor? Vamos lá. Gasolina. Nós já vimos óleo lubrificante, oxigênio, óleo hidráulico. Agora nós vamos ver gasolina. Que cor é a da gasolina? Amarelo, vermelho, marrom ou azul amarelo? Você vai estar dizendo, poxa, mas você está só mostrando etiqueta. Porque isso é essencial. Essencial. E podem ter certeza, não escapa de uma prova. Tá? Se não cair na prova de vocês, vocês me avisam depois. Tá? Então, gasolina é identificada pela etiqueta vermelha. Está lá na página 13 da apostila de vocês. Olha só, mais uma vez, ó. Fuel, nunca digo fuel, tá? Digo sempre fuel. Por que isso? Porque é pronunciado dessa forma, né? Escreve de um jeito, fala de outro. Coisas do inglês. Então, fuel, combustível, etiqueta vermelha. Tá? Tranquilo? Extinção de fogo. Antifogo, antichamas. Que cor vem no antichamas? Azul, amarelo, vermelho, marrom ou amarelo? Vocês prestaram atenção nas questões anteriores, essa aí tá fácil. Vou deixar vocês só 10 segundos pensando. Sistema de extinção de fogo. A cor é marrom. Fire protection. Aqui, protection, troca por C cedilha ATO, proteção. Dá uma proteção ao fogo. Perfeito? Página 13. Vamos lá. Vamos sair das etiquetas. Então não se esqueça a etiqueta, né? Etiqueta amarela é lubrificante. Amarela com azul é hidráulico. Vermelho é fogo. Vermelho é combustível. Verde é oxigênio, né? E marrom é contra fogo. Quem é responsável pela instalação original das marcas de identificação das mangueiras flexíveis? Primeira instalação original. Quem é o mecânico, o fabricante, o chefe da manutenção ou o inspetor? Quem é responsável pela instalação original das marcas de identificação das mangueiras flexíveis? Pergunta simples, resposta tão na cara que a pessoa pode se confundir achando que é pegadinha, mas não é. Quem é o responsável pela instalação original das marcas de identificação dos tubos flexíveis? É o fabricante. A primeira identificação que faz é ele. Ele está montando o avião, ele etiqueta. Ele tem que etiquetar certo para não gerar confusão. Por isso que existem linhas de revisão na linha de montagem, acompanhamento, inspeção, cheque e assim por diante. Isso está lá na página 14 da apostila de vocês. Tá? Quem é o responsável pela substituição das marcas de identificação quando for necessário? Observe que as duas perguntas têm um enunciado diferente, por isso que eu falo para vocês. Numa prova, pode cair uma ou pode cair outra, não se confundam. Quem é responsável pelo
instalação inicial, pela etiquetação inicial das tubulações, é o fabricante. O fabricante entregou o avião está voando, vou fazer manutenção. Ao longo da vida útil desse avião, o fabricante vai etiquetar alguma coisa de novo? Não. Quem vai ter que etiquetar, colocar etiqueta nas tubulações quando assim se fizer necessário, vai ser o mecânico de manutenção. O chefe só coordena a equipe, ele não está lá para meter a mão na massa, né? Ele está lá, eventualmente, até para auxiliar, mas o mecânico que está com a mão na massa, ele é responsável por etiquetar, colocar etiqueta nas mangueiras, né? E o inspetor, ele está lá para inspecionar, para acompanhar e analisar o trabalho do mecânico. Não existe melindre quando se fala em aviação. O inspetor é aquele cara que fica de fora olhando as coisas acontecerem e o trabalho que o mecânico faz. É praxe isso em aviação. Então, por exemplo, no serviço de manutenção, quando eu fazia um teste, eu trocava um equipamento de comunicação e checava ele, eu ia lá para o inspetor e dizia: pronto, inspetor, terminei meu serviço, verifique lá se está tudo ok, se eu fiz o serviço correto. Porque nós somos. É porque eu sou um mau profissional? Não. Porque eu sou humano e eu posso eventualmente cometer alguma gafe. E nada melhor do que uma pessoa de fora, que é o inspetor, olhar o serviço realizado. Isso se chama redundância na manutenção. Isso é uma garantia absoluta de segurança de voo. Tá? Página 14 da apostila de vocês. Por isso que se fala quando existe como é que se diz, a participação do inspetor no processo, na manutenção propriamente dita, trocando peças, ele está comprometendo a segurança, porque ele não está de fora olhando isso, está participando do processo. Quanto ao local de instalação, quando utilizamos tubo flexível, rápido e rasteiro, na estrutura da aeronave, nas áreas sujeitas a impactos, áreas sujeitas a grande variação de temperatura, áreas móveis e sujeitas a grande vibração. Se vocês observarem, essa pergunta é uma segunda opção de uma pergunta já feita antes. Tá? Só mudou o enunciado. Quanto ao local de instalação, quando utilizamos tubo flexível, da mesma forma que nós vimos antes, nas áreas móveis ou sujeitas a grande vibração. Percebam que uma pergunta igual, uma mesma coisa perguntada, pode ser enunciada de formas diferentes. Tá bom? Ótimo, gostei de ver a participação de vocês. Página 6 da apostila tem esse assunto. Como são medidas as tubulações metálicas e a mangueira quanto a seus diâmetros? Mangueira que eu falo de borracha, no caso, né? Como são medidas as tubulações metálicas e mangueira quanto aos seus diâmetros? Pergunta importantíssima, cai em prova e tem que saber na manutenção. Deixo vocês aqui para pensar 15 segundos e responderem. Ok? Posso prosseguir? Como são medidas as tubulações metálica e mangueira quanto aos seus diâmetros? Pelos seus diâmetros externo e interno, respectivamente. Isso está lá na página 9 e 11 da apostila de vocês. Muito cuidado. Tubulação metálica mede por fora, mangueira mede por dentro. Tá? Lembre-se disso. Tá bom? Então, aqui de metal é sempre o diâmetro externo. Tá? Se fosse de borracha, seria o interno. Tá claro? Vocês vejam que essa questão também cai em prova e é uma questão de 50% de chance de acerto, né? Ou um ou outro. Né? Então, metal por fora, borracha por dentro. Qual das características abaixo, né, dos tubos de alumínio, qual das características dos tubos de alumínio abaixo apresentadas não é considerada verdadeira? O que, quando se fala de tubo de alumínio, não tem a ver aqui? Resistência à alta pressão, grande maleabilidade, resistência à corrosão, baixo peso. Aqui tenho 4 características de tubulação, de tubo. Né? Um deles não é característica
característico do tubo de alumínio. Qual deles? Prontos? Alguém mais quer responder? Ok? O tubo de alumínio não tem resistência a alta pressão. Ele é maleável, dá para dobrar fácil, resiste bem à corrosão e é leve, por isso que é usado em aviação. Mas não tem resistência a alta pressão. Tá? Está na página 7 da apostila de vocês. Perfeito? Tranquilo? Bom, pessoal, isso eram as questões, as perguntas que que eu tinha para propor para vocês nessa disciplina tubulações e conexões, tá? Como forma de alertar vocês da importância desse assunto, que são os caninhos, os tubinhos que passam por dentro do avião. Essas coisas costumam dar pane nas piores horas possíveis, nos piores momentos possíveis, né? Em voo, máquina funcionando com aquela regularidade, um tubinho desse de combustível rasgando vai incendiar alguma coisa. Um tubinho de óleo hidráulico desses vazando vai prejudicar seriamente o funcionamento de algum sistema. Então eu coloquei alguns danos, né, que pode acontecer com a tubulação por falta de manutenção. Olha aqui, ó, oxidação, quebra. Veja aqui isso aqui é uma tubulação de combustível. Estão vendo aqui, ó, a cor da proteção, né? Estragos, serviço mal feito, descuido, manutenção relaxada, né? Traz isso como consequência. Um tubo desse estourando com um avião em voo é provavelmente prenúncio de uma desgraça, né? Nem sempre é, mas em aviação não se pensa coisa boa. Em caso de pane, sempre tem que pensar em coisa ruim. Qual é a consequência pior daquilo, né? Então, por exemplo, trem de pouso. Aqui, ó. Eu falei para vocês, um um caninho de óleo hidráulico, vazando aos poucos, foi pingando, foi esvaziando, ninguém percebeu. Aí, quando foi baixar o trem de pouso, não tinha pressão hidráulica, tinha saído, vazado o fluido hidráulico. Não foi possível acionar o trem de pouso. Olha o estrago feito num avião desse tamanho por causa de um caninho, por causa de um tubinho, né? Então, pequenas coisas, grandes prejuízos. Tá? Muito cuidado, muita atenção no trato. Vocês entram dentro de uma nacelle de trem de pouso cheio de tubo e cano. Aí sai esbarrando em tudo. Vou pegar a chave de boca, vou reparar. Desculpe. Vou fazer um reparo ali dentro. Sai batendo nas tubulações, perigosíssimo. Então, sempre muito cuidado, atenção na lida, né? Aqui, vazamento de tubo, vazamento de petróleo. Olha o prejuízo ecológico. Então, vocês vejam que tubos vazando são sempre coisas baratas, criando grandes estragos, né? Lembre-se disso com responsabilidade. Então é isso. Eu tinha para tratar com vocês hoje sobre tubulações de conexões, né? Essa disciplina do básico. É isso aí. Espero ter acrescentado algum conhecimento a vocês. Espero ter deixado o universo de conhecimento de vocês mais repleto a respeito dessa disciplina e preparando vocês para a fase especializada. Tá? O que eu tinha para tratar com vocês hoje era isso. Desejo a vocês boa sorte nos estudos e até o nosso próximo encontro, um próximo evento. Certo? Muito boa a participação de todos. Gostei de ver. Façam isso, estudem bastante, dediquem-se, que a aviação é uma profissão muito bacana, né? Gratificante, mas também exige muita responsabilidade, muito comprometimento. Tá bom? Forte abraço para vocês.